Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para sermos instrumentos de Deus neste mundo. Por isso precisamos entender a oferta de Deus em nosso favor. E entendermos que, assim como o Pai deu o exemplo e ensinou-nos, assim nós vemos em Cristo e precisamos aprender sobre isso. Se olhamos as vidas dos apóstolos, entendemos da mesma maneira. Oferta em favor do outro. Deus nos amou, e amou profundamente. E não se fala de sentimento, mas de ação. De querer nos conduzir à sua vontade, para que possamos ter plenitude de vida e encontrarmos conforto e consolo para as nossas almas. Não se trata de termos uma vida melhor, mas de olharmos a vida sob uma perspectiva diferente, conhecendo da vontade e do plano de Deus para as nossas vidas. Lá em João 3, 16 e 17, fala acerca da oferta do Pai, fala acerca da salvação e da reconciliação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que nós precisamos entender, primeiro, a oferta do Pai, a oferta de Deus em nosso favor, resultante do seu amor que se moveu em nosso favor, para que nós, incapazes de alcançar vida, de experimentar da vida de Deus, de poder fazer algo para ser-lhe agradável, ele se oferta para que nós pudéssemos ser reconciliados com ele. Não é uma questão que nós precisamos entender que não se trata de um processo de condenação do homem, mas de salvar o homem. Porque Deus não condena o homem. O que nós precisamos entender é isso. Quem condena o homem é o próprio homem pelas decisões tomadas, pelas ações, pelo que realiza. De buscar o próprio interesse, de se afastar do Criador. E não se trata de querer fazer algo para alcançar algo de Deus, mas de reconhecer que somos miseráveis, ou seja, que não temos em nós qualquer coisa de boa que possamos fazer para oferecer a Deus de maneira que Ele possa nos aceitar. Precisamos entender esta questão. Nós somos escravos do pecado, estamos sujeitos ao pecado. A nossa vontade é a tradução do nosso desejo de querer fazer as coisas por nós mesmos, de achar que devemos buscar a solução para os nossos problemas, para as nossas vidas, salvar a nós mesmos, resolver a parada para nós. Precisamos entender que esta é a maneira de pensar de um ser natural, de uma pessoa natural. Este é o pensamento natural. Não estou preocupado com o outro, estou preocupado comigo, com aqueles que me cercam, com aqueles que me interessam. Uso das pessoas para alcançar os meus benefícios. Isso é pensamento natural. Agora, o que Deus faz, sabendo da perdição, que o homem já estava condenado, morto, em seus delitos e pecado, ele faz o quê? Oferece. Ele dá o próprio Filho como uma oferta para que nós pudéssemos ser reconciliados, pois a justiça de Deus está em que Ele deseja repartir da sua vida conosco. E nós precisamos entender que esta é a oferta de amor que Ele faz por nós. Mas Cristo se oferta deliberadamente. E Ele faz isso por escolha própria, ninguém a impõe. E faz isso para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. E Ele nos conduz ao Pai e à sua vontade. E a gente precisa entender que Ele não veio para julgar, mas para nos salvar, nos trazer de novo, nos levar de novo para o Pai. E tendo esse entendimento, como nós devemos viver neste mundo? Sendo que nós precisamos ser seus imitadores. Precisamos seguir o seu modelo, o seu exemplo, pois foi isso que ele falou. Se desejarmos ser seus discípulos, devemos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz
e seguirmos a Ele, seguirmos o seu modelo, o seu exemplo, o que Ele fez. Isto é expressão de amor, quando entendemos que, como nosso Deus, devemos fazer neste mundo. Ofertar as nossas vidas para que outros possam conhecer da justiça de Deus e do amor de Deus. Não se trata de querer buscar Deus para termos uma vida melhor, no sentido de que seremos protegidos do mal. Isso não irá acontecer. Pois, como o próprio Cristo falou no Sermão da Montanha, que Ele, o Pai, faz chover sobre o justo e injusto. Então não se trata da nossa justiça, não se trata da nossa bondade, não se trata por sermos filhos que Ele irá nos poupar. Muito pelo contrário, se Ele não poupou o próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida e conhecer a Ele, o que Ele deseja é que nós aprendamos que, como Cristo, como o unigênito, primogênito agora de vários irmãos, que a gente siga o seu modelo, o seu exemplo e sejamos como Cristo, diante das pessoas, fazendo da nossa vida a oferta para que possam conhecer o Pai, compreender da sua vontade. E precisamos ensinar isso às pessoas com quem andamos, com quem compartilhamos das nossas vidas, com quem nós somos instrumento para que a sua vontade se revele. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos o instrumento dessa justiça, de expressão dessa justiça, de levar a justiça de Deus diante das pessoas, conduzindo-as ao conhecimento do Pai e ao conhecimento da sua vontade. Somos reconciliadores dos homens com Deus, embaixadores do reino de Deus, somos peregrinos nessa terra, forasteiros. E o nosso papel é revelar o Pai, revelar as suas virtudes, manifestar a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia diante das pessoas. Por isso precisamos agir como Ele e precisamos entender que é disto que trata a vida cristã, de revelar Deus ao mundo, revelar a sua graça, a sua misericórdia, para que as pessoas possam conhecer, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e ser instrumento da sua justiça neste mundo, levando as pessoas ao conhecimento dele, agindo como Cristo, reconciliando as pessoas com Deus. Que a gente possa entender isso, agir segundo a vontade do Pai, ofertar as nossas vidas como Cristo e sermos exemplo e modelo para que outros possam seguir. Que a gente possa entender isso e nos sujeitarmos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.